Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. É uma honra falar com vocês novamente. Um abraço para a galera do Instagram, um abraço para o pessoal do Periscope. Entrem, convidem os amigos e compartilhem também essa live nas redes sociais. Escolhi para vocês hoje um tema muito importante e que está diretamente ligado ao dia a dia do delegado de polícia, que é a Lei Maria da Penha. O delegado de polícia, ele pode arbitrar fiança nos casos que envolvem violência doméstica e violência familiar contra a mulher? Esse é o tema que nós vamos analisar hoje. Comecemos pela fiança. A fiança, pessoal, ela é abordada pela doutrina de várias maneiras. A doutrina diz que a fiança é um direito subjetivo do agente, do indiciado. Diz também que a fiança pode ser vista como uma medida cautelar. Nesse ponto é importante vocês lembrarem dos seguintes aspectos. Antes da reforma de 2011, a fiança era um instituto diretamente ligado à prisão em flagrante, exclusivamente ligado à prisão em flagrante. Com a alteração no Código de Processo Penal em 2011, a fiança ela passa a ser um instrumento que não está apenas ligado à prisão em flagrante. Isso quer dizer o quê? Agora eu posso ter também a fiança como uma medida cautelar autônoma. Então eu não preciso ter prisão em flagrante para que o juiz aplique a fiança. Essa é a sistemática inaugurada a partir da reforma de 2011. A doutrina diz também que a fiança pode ser vista como uma garantia real. Por que garantia real? Porque ela gera obrigações para o indiciado. Ela é uma garantia de que o indiciado vai cumprir as suas obrigações, tanto no inquérito como no processo. Quais obrigações, professor? São várias. Vou citar para vocês alguns exemplos. Quando o indivíduo ele recebe a questão da fiança, ele assume algumas obrigações. Ele deve comparecer em todos os atos do processo, em todos os atos do inquérito. Esse agente ele deve ainda informar o juízo, caso ele queira se mudar de residência. Ele não pode se ausentar da sua residência por mais de 8 dias, sem comunicar ao juízo. Então são várias obrigações que ele assume. E se ele descumprir essas obrigações, nós temos o quebramento da fiança. Então, o quebramento ocorre quando o agente descumpre as obrigações da fiança. E quais as consequências no caso de quebramento? O agente ele vai perder metade do valor da fiança e o juiz poderá decretar outras medidas cautelares e até mesmo a prisão preventiva. E mais, quando o agente quebra a fiança, ele não pode prestar novamente a fiança no mesmo processo. Então, em síntese, essas são as consequências do quebramento da fiança. É importante vocês não confundirem quebramento com a cassação. A cassação da fiança ocorre quando ela é concedida por equívoco. Imaginem o juiz desatento no plantão judicial, ele pega e concede fiança para um crime hediondo. Ora,
nos crimes hediondos, a fiança não é permitida. Nesse caso, ele vai ter que depois cassar a fiança, porque ele concedeu por equívoco. Outra hipótese de cassação da fiança, quando há inovação na classificação do delito. Inicialmente, aquele delito foi tipificado de uma forma. E nesse momento, ele aceitava a fiança. Só que depois, após uma análise melhor, o Ministério Público entende que é outra a tipificação jurídica. E essa nova tipificação jurídica, ela é incompatível com a fiança. É outro caso de cassação. Então, não confundam quebramento com cassação. Eu estou dando umas pinceladas apenas nos aspectos gerais da fiança para nós recordarmos, porque logo em seguida eu vou entrar no tema da live. É só para a gente refrescar a memória. Outra coisa que muita gente pergunta: quais são os critérios para arbitrar o valor da fiança? Os critérios, eles estão lá no artigo 326 do CPP. Quando eu, delegado, vou arbitrar a fiança, eu analiso a natureza da infração, eu analiso a periculosidade do agente, a vida pregressa dele, quanto ele ganha, as custas do processo. Então, esses são os parâmetros analisados para a concessão da fiança. E como vocês sabem, só o delegado e o juiz são as autoridades que o CPP permite que concedam a fiança. Delegado e juiz. O delegado vai arbitrar fiança naqueles crimes cuja pena máxima não ultrapassa 4 anos. Então, se o crime tem a pena máxima dele até 4 anos, eu posso arbitrar fiança. Qual é o valor da fiança que o delegado pode arbitrar? Em geral, entre 1 e 100 salários mínimos. Isso dá mais de R$93 mil. Agora, se o agente é bem de vida, tem um patrimônio bom, eu, delegado, eu posso aumentar esse valor. Eu posso multiplicar ele por 1.000. Então, hoje no Brasil, o delegado de polícia pode arbitrar fiança cujo valor ultrapassa R$93 milhões. Quase R$100 milhões. Tá certo? Eu não estou citando os artigos para não ficar cansativo, pessoal, mas está tudo lá no CPP. A partir do artigo 320 e pouco começa a fiança. Tá? Então, eu só estou refrescando. A live não é para a gente rever o tema fiança. Ele é mais amplo. É só algumas pinceladas. Muito bem. Outro ponto importante. A questão da redução da fiança. Se eu percebo que o indiciado ganha pouco, eu, delegado de polícia, posso reduzir o valor da fiança. Até 2/3. Isso significa que o valor mínimo que eu posso arbitrar, eu anotei aqui para vocês, é em torno de R$312. 312 os quebradinhos, 312,33. Então, delegado de polícia pode arbitrar como valor máximo mais de R$93 milhões. 93.700.000 reais. E o valor mínimo que eu posso arbitrar é R$312,33. Uma questão que cai com muita frequência no concurso de delegado de polícia é a dispensa. O delegado de polícia, ele pode dispensar a fiança. O agente é super pobre, não tem 1 centavo. Ainda que eu reduza o valor da fiança, ele não pode pagar. Eu posso deixar de arbitrar a fiança? A jurisprudência majoritária, o entendimento majoritário é no sentido de que o delegado não pode dispensar o pagamento da fiança. Essa dispensa só pode ser realizada pelo magistrado, segundo o artigo 325, parágrafo 1º,
inciso 1º do Código de Processo Penal. Agora, na sua prova, tanto na escrita, na segunda fase, como na oral, você pode explorar essa matéria. Apresente o entendimento majoritário. O delegado não pode dispensar fiança. Mas em seguida, diga ao seu examinador que há uma corrente doutrinária, ainda que majoritária, que defende que o delegado pode também dispensar fiança, com base na dignidade da pessoa humana. Ora, não é justo eu manter no cárcere o pobre só pelo fato dele ser pobre. Qual a diferença para o Estado em ter R$312 a mais na conta e ter 312 a menos? Não há diferença. A dignidade da pessoa humana não pode ser valorada dessa forma. Tá? Fica a dica então para a prova de vocês. Outro detalhe importante. Se o caso comporta a fiança e o delegado deixa de arbitrar, se há dolo de abuso de autoridade, a autoridade policial pode responder por abuso de autoridade. Os casos de inafiançabilidade estão descritos lá no Código de Processo Penal. Só para a gente refrescar a memória, são aqueles que estão lá na Constituição Federal. Um abraço aí para o Murilão. São aqueles que estão na Constituição Federal, que são o racismo, a prática de ações por parte de grupos armados contra as instituições, contra a ordem democrática, os crimes hediondos, os crimes equiparados a hediondos, que são aqueles 3 T's, o terrorismo, o tráfico, a tortura, prisão civil, no caso de pensão alimentícia, prisão militar. Em todas essas hipóteses, nós temos situações de inafiançabilidade. A fiança é proibida, vedada. E há ainda, lá no artigo 324, inciso 4º, uma proibição de fiança relativa aos casos que comportam a prisão preventiva. Entenderam? Muito bem. Agora vem a grande questão. Professor, afinal de contas, o delegado de polícia pode ou não pode arbitrar fiança no caso de Maria da Penha, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher? Pessoal, a Lei Maria da Penha, ela surge após a omissão do Brasil. A senhora Maria da Penha sofreu várias lesões, várias tentativas de homicídio, e o Brasil demorou para punir o agressor. E quando puniu, puniu muito mal. Esse caso chegou lá na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Não foi na corte, foi na comissão. A Comissão Interamericana entendeu que o Brasil foi omisso e disse para o Brasil: cumpra suas obrigações no combate à violência doméstica. Foi por isso que surgiu a Lei Maria da Penha. Então guardem bem essa distinção para você desenvolver na sua prova escrita, para você falar na sua prova oral. A Lei Maria da Penha é fruto de uma omissão do Brasil. Omissão essa que foi reconhecida por um órgão internacional, pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então essa lei trouxe mecanismos rigorosos para o combate à violência doméstica. Nós temos vários. A Lei 9.099 foi afastada pela Lei Maria da Penha. Eu não posso fazer TC em Maria da Penha. Eu não posso aplicar transação. Eu não posso aplicar o sursi processual. Eu não posso aplicar pena de cesta básica. Não posso aplicar prestação pecuniária. Não posso ter a conversão da pena privativa de liberdade em pena que gere pagamento exclusivo de multa. Para ter retratação, em casos de Maria da Penha, eu tenho que ter audiência. Então notem, são mecanismos mais rigorosos.
Agora, o X da questão é se o delegado de polícia pode ou não pode arbitrar fiança nas situações de Maria da Penha. Passo para vocês duas correntes. Anotem para vocês bombarem nas provas. Primeira corrente diz que o delegado de polícia não pode conceder fiança em casos de Maria da Penha. Por quê, professor? Essa corrente sustenta que lá no artigo 313, inciso 3º do CPP, há aquela hipótese de prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Então essa corrente, ela pega o 313, inciso 3 do CPP e fala: cabe prisão preventiva para garantir a execução das protetivas de urgência. Ponto. Além disso, essa corrente diz, lá no 324, inciso 4 do CPP, o legislador diz que não cabe fiança quando é caso de prisão preventiva. Juntando esses dois dispositivos, você não pode aplicar fiança, delegado, porque é caso de preventiva. Essa é a ideia central dessa corrente. Essa corrente, ela foi materializada no enunciado número 6 do COPEVID. O COPEVID é uma comissão de integrantes do Ministério Público que atuam em situações de Maria da Penha. É um enunciado que não é vinculante, mas ele serve de orientação para os integrantes do Ministério Público. Então, o enunciado número 6 do COPEVID diz que o delegado de polícia não pode arbitrar fiança em casos de Maria da Penha. Professor, qual doutrina que segue esse enunciado do COPEVID? Vou citar para vocês o meu amigo Norberto Avena. O Avena concorda com o COPEVID. Então essa é a primeira corrente. Mas nós temos também a segunda corrente. A segunda corrente sustenta que o delegado de polícia pode sim arbitrar fiança para os casos de Lei Maria da Penha. Por quê? Porque a lei não proíbe o delegado de arbitrar fiança nas situações de Lei Maria da Penha. Se ela proibisse, isso estaria expresso nela. É a corrente defendida pelo amigo Rogério Sanches. O Sanches diz isso. Ora, a Lei Maria da Penha apresenta várias restrições. Se a Lei Maria da Penha quisesse proibir o delegado de aplicar fiança, ela teria dito de forma clara. Logo, se não há proibição expressa, o delegado pode sim arbitrar fiança. Porque essa outra interpretação da primeira corrente, ela é prejudicial ao réu, ao indiciado. Porque cerceia a liberdade dele sem fundamento legal. Então essas são as duas correntes sobre esse tema. Eu prefiro a segunda corrente. Concordo com os argumentos do colega, do professor Sanches. E digo mais, pergunto para vocês, há algum caso, pergunta de concurso, há algum caso de prisão preventiva obrigatória? Existe algum caso no Brasil de prisão preventiva automática? Sim ou não? Olha que perguntinha para cair na sua prova. Aquela pergunta cabulosa para te enganar. Existe situação de prisão preventiva automática obrigatória no Brasil? Sim ou não? Anota aí, faz uma caveira que vai caindo na tua prova e você vai acertar por causa dessa live. Ninguém vai falar que sim?
Ninguém. Sim, qual o caso? Não vale falar só que sim, tem que mostrar qual o caso. Não, não, sim. O pessoal falou sim, mas não indicou o caso. As normas que tratam dos estrangeiros, elas trazem a prisão preventiva do agente que vai ser extraditado. Há decisões do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a prisão preventiva é uma condição, olha a dica, uma condição de procedibilidade. Condição de procedibilidade para extradição. Há decisões do STF nesse sentido. Mas há oposição. Uma parte da doutrina diz: não, nem no caso do estrangeiro, nem no caso do extraditando, a preventiva pode ser obrigatória. Porque isso viola a dignidade da pessoa humana. A preventiva só pode ser decretada se os requisitos, se os pressupostos forem preenchidos. Então, tirando essa controvérsia em relação à extradição, não há, pessoal, no Brasil, prisão preventiva obrigatória, prisão preventiva automática. Logo, não faz sentido, na minha humilde visão, dizer que em caso de violência doméstica há uma obrigatoriedade na conversão do flagrante em preventiva. Por isso que eu concordo com a segunda corrente. A preventiva, ela é a última ratio, ela é a última opção. Eu só posso decretar a preventiva se as outras cautelares diversas da prisão não forem compatíveis com o caso concreto. Certo? Por isso que eu defendo a segunda corrente. E como que é na prática, professor? Como que funciona isso na prática? Como que é na delegacia, no meu plantão? Vocês gostam muito de saber a parte prática. Por isso que eu sempre posto textos, faço lives falando da parte prática. Teoria é uma coisa, prática é outra. Em muitos casos, elas não se confundem. No meu plantão, eu adoto o seguinte raciocínio. Chegou lá um caso de violência doméstica. Polícia Militar está apresentando uma mulher que foi agredida pelo seu marido, pelo seu namorado. O que eu faço? Ouço as partes e vejo se existem indícios suficientes de autoria e materialidade. Havendo fundada a suspeita, eu decreto a prisão em flagrante do agressor. Eu costumo ser bem rigoroso no combate à violência doméstica. Além de decretar a prisão em flagrante, eu encaminho ao fórum, junto com a papelada, eu encaminho o pedido de protetivas realizado pela vítima. E não arbitro fiança. Não arbitro fiança com base no 313, inciso 3º do Código de Processo Penal. Eu digo que não estou arbitrando fiança para garantir a execução das medidas protetivas solicitadas pela vítima. Eu penso da seguinte forma: se ocorreu o flagrante, significa que o agressor representa um perigo efetivo para a vítima. Tanto é que virou flagrante. Tanto é que ele chegou na delegacia. Se eu lavo o flagrante e arbitro fiança, ele vai sair pela porta da frente e pode voltar a causar algum mal para a vítima. Até mesmo a sua morte. Então, esse cenário, na minha visão, não se coaduna com o princípio da proibição de proteção deficiente, que é o garantismo positivo. O Estado deve garantir que a vítima poderá exercer os seus direitos de maneira eficaz. O Estado deve garantir a incolumidade da vítima, não só psicológica, como física. Ora, se o agressor chegou na delegacia, bateu na vítima, eu arbitro fiança e ele sai pela porta da frente,
Ele não sentiu o peso da lei, ele não sentiu a força do Estado. Isso pode gerar sensação de impunidade. Na próxima vez, talvez ele nem chegue na delegacia, porque ele pode matar a vítima e fugir. Então, em regra, eu não arbitro fiança nas situações de violência doméstica. Eu decreto a prisão em flagrante e represento pela conversão em preventiva, com base no CPP, naquele dispositivo que garante a preventiva para as medidas protetivas de urgência. Muito bem. Agora vamos abrir aqui um parênteses. Se for em concurso, você tem que lembrar da seguinte dica. Para o STJ, o artigo 313, inciso 3º do CPP, que fala da preventiva para garantir as protetivas, para o STJ, esse dispositivo ele só pode ser usado na preventiva, ao detalhe, quando existe uma protetiva anteriormente decretada. Repetindo, para o STJ, eu só posso usar o 313, inciso 3º, se já existe uma protetiva decretada anteriormente. O juiz decretou lá atrás e hoje o agente descumpriu. Aí eu posso decretar preventiva. É o STJ. Aí vocês vão falar, professor, então você não está seguindo a jurisprudência do STJ. Porque se você encaminha o pedido de protetiva para o fórum, junto com o auto de prisão em flagrante, para audiência de custódia, significa que não tem protetiva decretada anteriormente. Logo, você não poderia representar pela preventiva se não tem protetiva decretada. O juiz vai decretar ainda. Pessoal, é a posição da STJ. Eu tenho a minha. Entre seguir a jurisprudência e proteger a vítima, eu prefiro proteger a vítima. Até mesmo porque essa minha posição, ela tem respaldo de uma parcela da doutrina e de uma parcela da jurisprudência. O professor Avena, por exemplo, entende que o artigo 313, inciso 3º do CPP, ele não tem como pressuposto, ele não exige a prévia decretação de protetiva. Não exige. Eu não preciso ter uma protetiva decretada para o juiz decretar a preventiva. Eu posso decretar a preventiva sem ter protetiva anteriormente. Então, esse entendimento que eu adoto, embora não esteja de acordo com a STJ, tem apoio em parte da doutrina e em parte da jurisprudência. Entenderam? Agora, o detalhe importante. Eu não descarto totalmente o arbitramento de fiança em casos de Lei Maria da Penha. Em pouquíssimas situações, eu já arbitrei fiança em casos de Maria da Penha. Eu trato essa possibilidade como exceção, mas ela existe. Eu vou contar para vocês um caso concreto no qual eu arbitrei fiança em situação de Lei Maria da Penha. Aconteceu o seguinte. Polícia Militar apresentou o caso lá no meu plantão. Doutor Tiago, a vítima foi agredida pelo seu marido. Levou um tapa no rosto, ficou um hematoma leve. Nós fomos acionados e estamos apresentando a ocorrência para a deliberação de Vossa Excelência. Ouço a vítima e ela confirma a agressão. Estou com ele há 13 anos, sou casada no papel. Ele sempre foi um bom marido, só que ele fica violento quando bebe. É a primeira vez em 13 anos que ele me agride. Não quero que ele fique preso, mas quero protetiva, quero me separar dele. Conversei com a vítima, orientei, falei que ela estava certa, que não pode perder o respeito, que isso deve ter um basta ali, antes que o mal maior aconteça.
Sempre oriento, sempre converso com a vítima, sempre rola um bate-papo. E aí, conversei depois com o conduzido. O conduzido falou para mim: doutor, tô arrependido, agredi a minha esposa, ela é uma super esposa, eu tô desempregado, acabei perdendo a cabeça por causa da tal da cachaça, cheguei lá, dei um tapa na cara dela, mas estou arrependido. Ela não é vagabunda, ela nunca me maltratou, nunca me agrediu, estou super arrependido. Eu mesmo pedi para acionar a polícia. Eu mesmo quero ser preso, porque eu vou responder pelos meus erros. Eu sou homem. Aí, falei com ele que não podia ter feito isso, dei um puta sermão. E depois conversei com o tio dele. Perguntei pro tio dele se era verdade o que ele tinha dito. O tio falou: é verdade, doutor, ele é trabalhador, trabalha igual um trator. Quando ele falou trator, eu tive que me segurar para não dar risada, porque foi inevitável, eu associei a fala com a minha expressão de passar o trator. Aí eu segurei para não dar risada. Eu vi que o agente, o conduzido, estava de boa fé. O próprio policial militar falou que ele confessou, que ele pediu para ser preso, enfim. Pensei comigo, e agora? Deixo esse cidadão preso ou solto ele mediante fiança? Resolvi soltar mediante fiança. Por tudo isso que eu narrei para vocês. Primeira agressão, a agressão foi leve, ele assumiu a responsabilidade dele, confessou, se arrependeu. A vítima falou que é um bom marido, que foi a primeira vez. Então, considerando tudo isso, eu não achei justo deixar ele preso. Eu entendi que nessa situação a prisão seria desnecessária. O cárcere produziria mazelas desnecessárias. E isso violaria a proibição de excesso, o garantismo negativo. O que eu fiz? Arbitrei fiança. Deixei o meu pensamento, que eu sempre aplico, de lado e analisei o caso de acordo com as peculiaridades dele. Porque cada caso é um caso. O importante é buscar justiça. O delegado de polícia, ele não é o encarcerador. Ele deve buscar a justiça. Ele é o primeiro garantidor da legalidade e da justiça. Ele deve observar o garantismo integral, a proibição de proteção deficiente para proteger a vítima, a sociedade, mas ele deve observar também a proibição de excesso para respeitar os direitos dos alvos da persecução penal. Então eu fiz o auto de prisão em flagrante, decretei o flagrante, a prisão em flagrante, pedi protetivas para a vítima e liberei ele mediante o pagamento de fiança. E olha o detalhe, ele não tinha grana, ele estava desempregado. O que eu fiz? Mais uma vez, adotei uma posição que não adoto com frequência. Eu reduzi o valor da fiança, apliquei a redução máxima em 2/3. O tio dele conseguiu o valor da fiança, ele pagou, eu expedi o alvará de soltura e ele foi embora. E olha que interessante, nesse caso ocorreu um tipo de colaboração, delação premiada informal. Porque eu conversei com ele, ele assumiu a culpa dele e eu dei um prêmio para ele, entre aspas, um prêmio que a lei permite, que foi a liberdade. Olha que pensamento interessante, uma delação, uma colaboração premiada informal. Ele ganhou o prêmio de responder ao processo em liberdade. Não deixa de ser um tipo de medida protetiva informal. Porque eu falei para ele, o senhor assume aqui comigo o compromisso de não perturbar mais a sua esposa? O senhor assume o compromisso de aceitar o divórcio e de não voltar na casa de vocês? O senhor vai ficar na casa do seu tio? Ele falou, sim, delegado, eu vou. Eu falei, vai ou não vai? Porque se não assumir o compromisso,
eu posso deixar o senhor preso. E lá na cadeia, eu expliquei para ele o que acontece com quem bate em mulher. Então ele ficou muito preocupado e falou: não, delegado, eu vou virar mulherzinha, não sei o quê, vou ser abusado. Ficou com medo. Vai pensar 2 vezes antes de bater na mulher. E aí ele assumiu o compromisso. Prometo, senhor delegado, que não vou voltar na sua delegacia. Não vou voltar. Pode confiar em mim, palavra de homem. Aí eu falei, vou dar um voto de confiança. Se o senhor descumprir o nosso acordo, informal, né, pessoal? Eu tô falando aqui, é tudo informal. Se o senhor descumprir esse acordo nosso informal, eu mesmo vou representar pela sua prisão preventiva. E eu mesmo vou cumprir o mandado de prisão lá na sua casa. Aí ele viu que o negócio era sério, concordou e foi embora. Eu senti que foi algo isolado. Eu não senti nele perigo. Se eu tivesse sentido perigo nele, eu teria decretado flagrante, representado pela preventiva, sem fixar fiança. Então, pessoal, notem que eu prendi, eu decretei a prisão em flagrante e eu mesmo soltei. É o delegado que expede o alvará de soltura quando ele arbitra a fiança. A mesma autoridade prendeu e soltou. Se eu posso prender e soltar, por que eu não posso conceder medida protetiva? Legalmente falando, basta que o projeto de lei 7 de 2016 seja aprovado. Se eu posso suprimir totalmente a liberdade do agente, por que eu não posso restringir ela parcialmente? Não chega perto dela, não fala com ela. Isso para o agente não significa nada. Eu não vou praticamente mexer com a liberdade dele. Agora, para a vítima, significa muito, significa paz. Isso mitiga a possibilidade dela ser lesionada, dela ser morta. Não é garantia de 100%, mas é alguma coisa, tá? Então fica o raciocínio para vocês em relação ao projeto de lei 7 de 2016. Vocês viram como é interessante a rotina do delegado? Ele se vira nos 30, ele usa o que tem para fazer justiça, para aplicar a lei. Tudo dentro da lei. Tudo que eu falei para ele é o que a lei permite. Pelo meu convencimento, eu poderia ter deixado ele preso. Mas eu conversei com ele, arbitrei fiança, que a lei permite. Falei para ele que se ele não cumprir o compromisso informal, eu vou pedir a preventiva dele. Tudo dentro da lei. É só questão de querer fazer justiça, de querer trabalhar, de querer proteger a sociedade. Tendo essa força de vontade, a gente se vira nos 30, ainda que seja com esses acordinhos informais. Mas é um acordo que foi bom para a vítima, foi bom para ele, não causou mal para ninguém, tá bom? Então, é essa postura que eu defendo, delegado de justiça, delegado de polícia justo, aplicando o garantismo integral para proteger a sociedade, para proteger as vítimas. E essa foi a live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mostrei para vocês a parte prática, recordamos de alguns conceitos. Espero que tenha sido útil para vocês. Nunca tive problema com MP, com magistratura. Graças a Deus, tenho promotores que trabalham comigo e juízes que respeitam o meu entendimento, que conseguem aí trabalhar em conjunto, em harmonia, com respeito. Então nunca tive nenhum problema, graças a Deus. Até mesmo porque eu fundamento todas as minhas decisões. Bom senso e justiça sempre, tá bom? Para quem não me segue ainda, segue lá no Instagram, Snap, YouTube e Periscope. Delta Thiago com TH, Delta Thiago. E no Facebook, Delegado Thiago com TH. Só para vocês não perderem, no próximo sábado, pessoal de Sorocaba e região, no próximo sábado estarei com meus colegas Eduardo Fontes e Henrique Hoffman. Nós vamos fazer 3 palestras lá no cinema do Shopping Iguatemi. Vai ser um evento jurídico super diferente,
palestra no cinema com pipoca, com refrigerante, vai ter sorteio de bolsa do SERS, bolsa 100%, vamos sortear livros, vai ter coffee break, vai ter certificado, vai poder contar também como horas complementares. Então é um evento imperdível. Quem quiser fazer inscrição, fala comigo, corre, porque as vagas estão acabando, tá certo? Curtiram a live? Agora eu quero o feedback de vocês. Gostaram? Foi útil? Isabela, tô com a voz um pouquinho alterada, dorzinha na garganta, mas não podia deixar de gravar uma live hoje. O Marcelo, Piauí, muito boa, adorei. Que bacana, faz aqui em São Paulo. Ailton Zuc, adelante, tamo junto, Ailton. Quando você vem pro Rio, BH, amei. Muito interessante, show, muito foda. Muito boa live, esclarecedora. Magistrada, jogou duro. Muito útil. Luana, adorei, sensacional. Vamos usar na prática. Meu livro não foi lançado ainda, pessoal. Tô terminando dois. Não lancei ainda. E é sobre Maria da Penha. Se Deus quiser, logo eu lanço. Ficou no top 5 das suas lives. O dom da oratória, olha que legal. Obrigado, Vinícius. Eu sou muito exigente, né? Então quero sempre aperfeiçoar, sempre fazer melhor. Então é bom receber esse feedback de vocês, porque eu nunca estou contente, eu sempre cobro muito de mim, sempre busco o meu melhor, não só para minha evolução pessoal, mas para ajudar vocês também. Então esse feedback não tem preço. Valeu, professor, top demais, profundo conhecimento junto com a prática. Carol, muito boa. Venha na Serra Catarinense. Dourado. Que legal. Se Deus quiser, pessoal, se Deus quiser, eu vou rodar o Brasil inteiro. Esse ano está sendo um ano fenomenal, fantástico, conhecendo vários lugares, vendo vocês, Fortaleza, Cuiabá, Campo Grande, tantos lugares, Brasília, Goiânia, enfim. Logo eu visitarei outros estados, outras capitais. Tá bom? Então, um salve para Santos, um abraço para todos vocês. Obrigado pela companhia. As lives bombaram aqui, várias pessoas assistindo. Fique com Deus, obrigado. Contem comigo sempre. Uma boa noite e bora para assar o trator. Vamos defender a Lei Maria da Penha, a mulherada, porque o machismo não tá com nada e os homens violentos merecem a cadeia, porque são covardes, frustrados, safados e sem vergonha. É isso. Até mais.